O ser humano é uma criatura imprevisível. Até aquele seu amigo gente boa e prestativo pode ser um assassino cruel. Você já ouviu naquele ditado em que diz: o diabo não aparece de rabo e chifres? O caso que eu irei lhe apresentar hoje vai te mostrar bem que realmente o inimigo pode estar mais perto do que você imagina. Ele pode ser o seu vizinho, um amigo, colega de trabalho ou até mesmo um parente. O vídeo de hoje será sobre um caso de um crime que chocou o Brasil. Conheça o caso da estagiária assassina. Esta mulher da foto se chama Carolina de Paula Farias. Em 2004, ela começou a fazer um estágio no setor de administração de uma empresa na cidade de Cubatão, em São Paulo. Ou seja, a vaga dela na empresa era temporária. Porém, a intenção de Carolina era ser efetivada na empresa. Ela queria a todo custo ser contratada de fato. Ela chegou a conversar com o chefe sobre a hipótese de ser efetivada. O chefe disse que não tinha vaga, mas que assim que surgisse uma vaga na empresa, contrataria Carolina. Ela comentou com os colegas de trabalho sobre esta conversa com o chefe e ainda disse que o chefe lhe deu esperanças de ser contratada, caso surgisse uma vaga. Porém, um de seus colegas de trabalho lhe disse que naquela empresa ninguém era mandado embora, que só surgiam vagas na empresa somente quando algum funcionário morria. Carolina levou aquela frase bem a sério e decidiu que para ela ser efetivada naquela empresa, alguém teria que morrer. Ela então, junto com um primo e mais alguns comparsas, tentaram sequestrar a mulher do chefe. Porém, a mulher conseguiu fugir e ainda conseguiu gravar a placa do carro. Como o plano deu errado, Carolina e seus comparsas decidiram atacar outra vítima. Dessa vez, eles atacaram uma funcionária chamada Renata. Renata estava cobrindo outra funcionária que estava de licença maternidade. Carolina e seus comparsas interceptaram o carro de Renata em uma rodovia e efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção à vítima. A vítima foi atingida por um tiro no ombro e sobreviveu ao ataque. E mais uma vez o plano de Carolina deu errado. Então, ela resolveu atacar outra pessoa. Ela então decidiu matar Mônica, que era a funcionária que estava de licença maternidade. Carolina então foi visitar Mônica, que estava de licença maternidade. Foi até a casa de Mônica para colher informações. Ela queria saber o dia em que Mônica voltava ao trabalho. Então, sem saber que estava próxima de sua futura assassina, Mônica recebeu Carolina em casa. Inclusive, Carolina pegou o bebê de Mônica no colo e ainda tirou várias fotos com o bebê. Depois de descobrir a data e horário em que Mônica voltava ao trabalho, Carolina arquitetou seu plano de tirar a vida da moça. No dia em que Mônica retornava à empresa para exercer a sua função, ela foi cercada por Carolina e seus comparsas em uma rua próximo da empresa, e ela então foi assassinada a tiros. Mônica tinha 42 anos na época, era casada e mãe de 2 filhos, uma garotinha de aproximadamente 5 anos e um recém-nascido. Após executarem a Mônica, Carolina mandou o primo dela ligar para a Renata, aquela que estava cobrindo Mônica no período de licença maternidade e que também sofreu uma tentativa de homicídio. Na ligação, eles ameaçaram Renata. Disseram que se ela não pedisse demissão da empresa, ela teria o mesmo final que teve a Mônica. Ou seja, ela seria assassinada também. Renata então procurou a polícia. Os policiais conseguiram rastrear o aparelho de onde partiu aquela ligação e com outras informações como a placa do carro, chegaram até Rodolfo, o primo de Carolina, que assumiu participação no assassinato de Mônica e entregou Carolina. Ele disse aos policiais que ela era a mandante dos crimes. Carolina não assumiu a sua participação nos crimes. Porém, depois de investigações, ela foi presa, julgada e condenada a 30 anos de prisão.
Aislan, um dos comparsas e autor dos tiros que mataram Mônica, foi condenado a 26 anos de prisão por uma tentativa e um homicídio. Rodolfo, primo de Carolina, foi condenado a 16 anos de prisão. Everton, amigo de Rodolfo que também participou do assassinato de Mônica, foi condenado a 17 anos de prisão. E um outro rapaz que era suspeito de participar do crime foi condenado apenas por uma tentativa de homicídio, pois não haviam provas de que ele tinha participado do assassinato de Mônica. Então, este foi o caso da estagiária assassina. Por isso eu sempre digo, nunca confie em ninguém, pois atrás de um sorriso pode existir uma mente diabólica. E lembrem-se, cobra mata abraçando. E aí, meus amigos, o que acharam deste caso? Inacreditável, né? Veja o que o ser humano é capaz de fazer por dinheiro e por interesses pessoais. Espíritos de pessoas como essas é que ficam perambulando por aí, são materialistas demais para aceitarem a morte. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi este. Agradeço a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.